Olá, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Andréia. Muito obrigada pelo convite, né? Você pediu para eu voltar e aqui Com estou. certeza, as portas estão sempre abertas e eu fico muito feliz quando retorna. É sinal que deu certo, né? Que foi bom. Nossa, aproveitamento total. Muito Que obrigada. bacana. E hoje você trouxe um tema bem diferente. Acho que uma novidade, eu pelo menos não tinha ouvido falar em hipnose infantil. É novidade isso no meio? Super novidade aqui em Curitiba. Esse ano foi trazido para cá, né, o curso de hipnose infantil e eu corri me especializar, né? Olha, que bacana. Porque as nossas emoções mais profundas são cultivadas na infância. Então, é isso mesmo que eu quero que você me diga. Antes de nós falarmos especificamente sobre a hipnose, né? O que precisa ser tratado? Porque a gente imagina assim, a criança tá ali, tá com a mente fresca, digamos assim, né? O que tem para tratar em termos de parapsicologia, psicologia, enfim, na criança já desde cedo, para evitar um trauma ou até para romper algum trauma que tenha sido criado, enfim, fala para nós. Sim, a criança, na sua mente fervilham emoções, né? A emoção do medo, da alegria, da tristeza. Então, o que a gente deve fazer? Né? Cuidar das nossas crianças e construir emoções positivas. Porque o medo acontece no dia a dia, na escola, isso é normal da vida. Mas a construção de emoções, nós, tutores, pais, mães, tias, avós, nós que vamos auxiliar essa criança na construção dessa emoção. A emoção da vitória, ao montar um brinquedo, a emoção da conquista ao começar a comer sozinho, começar a se alimentar. Então depende muito de nós adultos estarmos ao lado dessa criança, fortalecendo as emoções positivas. Quando você fala isso, nossa, me passou aqui várias coisas na cabeça, um monte de perguntas já. Mas só para esclarecer, quando você fala assim, vamos celebrar uma vitória, por exemplo, né, de uma criança que conseguiu montar um brinquedo. Muitas das vezes, os adultos, sem consciência, óbvio, né, e até involuntariamente, ou por não saber, ou até mesmo por ignorância, porque eu acredito que na maior parte das vezes estamos bem intencionados, Sim. mas pode chegar para uma criança e criar um trauma nela, de repente dizendo, você não conseguiu montar, seu tonto, já te expliquei, né? Isso pode acontecer. E quando você traz aqui a questão da emoção, seria para criar uma emoção positiva. Você saber parabenizar aquela criança pela pequena vitória que ela conquistou, pequena grande vitória para ela que ela conquistou, certo? Mas até para a gente entrar ali no tema da hipnose, quando você fala que é para a gente curar isso, digamos, não sei se pode usar esse termo. Mas então como que deve ser a conduta dos pais e como identificar que tipo de traumas foram causados para que eu possa, de fato, ir buscar um trabalho como o seu? Sim. Temos o primeiro momento, né, que a gente evita esses traumas, como você disse, dá aquele apoio para a criança. Quando a criança traz um desenho da escola, que ela fez com tanto amor, carinho, para mostrar para o pai ou para a mãe, que a gente tem essa delicadeza de olhar o desenho, né? Porque se a gente, como pais, disser que não tem tempo ou ignorar, aí sim vai estar causando... Ou disser que está mal feito, né? Aí sim vai estar criando uma emoção negativa. Entendi. Agora, lá no consultório, quando eu vou tratar mesmo dessa criança, muitas vezes a criança não sabe, é diferente do adulto. A gente sabe quando o trauma foi criado, foi tal dia, tal situação. A criança não. A criança traz a emoção. Ela sente uma tristeza, né, profunda, sem motivo aparente. Então, eu vou trabalhar naquela emoção. Perguntar, conversar, descobrir de onde vem essa tristeza. E a hipnose infantil, de 4 a 8 anos, é feita com o auxílio de bichinhos. O brinquedo favorito da criança. Porque ela usa a emoção, vai me dizer a imaginação. A criança usa muito a imaginação. Então, através do bichinho favorito dela, ela vai contar. Claro que tem uma técnica envolvida, né? As perguntas exatas que eu tenho que fazer para essa criança. Mas a emoção que o bichinho está tendo é a emoção da criança. Nossa, eu vou conversando com o bichinho de pelúcia e a criança vai respondendo. De acordo com as emoções que ela já criou. Que ela sente. Porque ela vai responder segundo aquilo que ela conhece. Certo. Então, ali é uma hipnose em vigília. É conversando, é uma conversação. Nossa, muito interessante. Mas eu queria ir exatamente no ponto em que os pais, né, de que forma eles podem identificar que essa criança precisa
superar algum trauma. Você até comentou, a criança está mostrando uma tristeza, né, sem Sim. motivo. Tem crianças que choram muito fácil, tem crianças que se tornam agressivas também. Aquela criança que ninguém aguenta, normalmente tem algum trauma Sim. por trás, né? Os sinais. Então, a criança que chora e você não percebe o motivo, né? A criança chega da escola e já vai para o quarto, né? Não tem aquela emoção de chegar e contar como é que foi o dia. Que geralmente as crianças já chegam em casa e contam o que deu certo, o que deu errado, né? O que deu errado. Se você percebe que a criança chega e já não conta nada, o silêncio já é um sinal. Entendi. Né? O choro é outro sinal. E tem também a raiva. Chegou da escola ou chegou da casa de algum amiguinho e jogou alguma coisa, né? Já viu criança chegar e jogar um brinquedo, fazer aquele movimento. Então já é um sinal que tem um sentimento ali se repetindo, alguma coisa que nós temos que prestar atenção. Tem que ficar muito atento para isso, né? Tem que ficar muito atento e ir para a terapia. Vai dar sensibilidade também dos pais, né? Fica gravado lá no subconsciente da criança e quando ela chega na idade adulta e vai tirar a primeira habilitação, aquela imagem volta na mente dela, né? Porque está lá no profundo da mente. Mas registrado. mesmo que ela não tenha consciência. Quando você fala que a imagem volta, não assim, tive consciência de que foi lá uma briga que aconteceu. A imagem volta no sentido de estar processando ali o que você tem que fazer, mas você acaba nem tomando consciência, seria isso? Exatamente. Porque o nosso cérebro funciona para nos defender. Perfeito. E o que está gravado no subconsciente? Carro é perigo. Dirigir é perigoso. Entendi. Então, nosso cérebro quer nos defender daquele perigo. E aí te paralisa e você não consegue tirar sua primeira habilitação. Exatamente. Mas fazendo terapia, né, entendendo... Tem jeito. Tem jeito, tem. E até, eu queria, a gente já vai continuar, e o Sander já vai trazer as orientações ali para nós, mas eu queria, Juliana, voltar na questão e trazer um gancho para o nosso tema aqui do empreendedorismo, principalmente. Os traumas que são causados na infância e que às vezes... Acho que hoje, né, a geração das crianças de hoje, ela já tem mais sorte, entre aspas, porque nós, adultos, já temos mais acesso à informação, já temos inteligência emocional, né? A gente tem aí vários recursos. Mas são, como você estava citando, tem alguns sinais que os pais devem ficar atentos para evitar isso. E você poderia dizer se isso pode também causar algum trauma no sentido de que essa pessoa nunca vai conseguir empreender, ou ela começa a empreender, ela não vai para frente. Às vezes ela vai empreender com algo que é certeza que dá certo, mas aquela pessoa não dá certo. Isso também pode ter sido causado lá na infância? E o que os pais podem fazer para evitar e construir aí uma pessoa, um adulto, né? Um ser humano com mente forte o suficiente para ser bem-sucedido também nos empreendimentos? Sim, Andréia, disse tudo, tem tudo a ver com a infância. E como que eu descobri isso? Tratando os adultos. Quando o adulto chega para mim, vamos fazer terapia, analisar a vida toda do adulto, vamos para a sessão de hipnose, 90% dos meus clientes têm o trauma lá na infância, que nem eles mesmos sabem dizer, né? Eu tenho o caso de uma criança, aliás, é o caso de um adulto, mas na hipnose, né, veio a criança, que não conseguia empreender, dificuldades nos negócios, porque quando ele estava na escola, né, tirava a nota boa, chegava em casa, o pai ou a mãe, o adulto ali responsável, dizia que você não fez mais do que a sua obrigação. Essa frase é muito comum, né? Ainda bem que está sendo banida, né? Essa frase está sendo banida. Mas veja que aquela criança com imenso potencial, né, se dedicava, estudava, mas não tinha aquele sabor da vitória, não tinha aquela recompensa. Entendi. Então, quando ele abria um negócio novo e mudava muito de negócio, né, quando estava chegando perto de dar certo, ele desistia. Porque ele sabia, no inconsciente, que ele não teria o sabor da vitória. Então, veja que um trauma de infância pode vir para os dias de hoje. Né? Pode impactar a carreira totalmente. Né? Aí, quando esse adulto ali, a gente trabalhando na hipnose, percebeu que por que o pai fazia aquilo? Por causa da educação que o pai teve,
né? Que foi uma educação muito restrita. Não era por maldade. Ele percebeu que quanto o pai o amava, né? E daí trouxe outros momentos que o pai tinha orgulho dele. Então veja que era uma frase que se usava antigamente muito batida. Muito. E os pais diziam com orgulho: não fez mais do que sua obrigação. Né? Achando que estava exigindo mais do filho, né? Isso, mas isso já não existe. E superado esse trauma, esse meu cliente se firmou no negócio que ele estava abrindo, no negócio atual. Porque, volto a dizer, ele tinha competência e todas as possibilidades de se dar bem, ser um ótimo empreendedor. E conseguiu, porque ele percebeu que ele tem o direito à vitória, né? Ele pôde usufruir dessa vitória no negócio próprio. É muito incrível isso, né? Porque isso se repete em várias outras situações, não só de empreender, né? Mas isso, às vezes você olha e fala, nossa, mas essa pessoa é tão competente, por que não dá certo? E às vezes não para em emprego nenhum também, às vezes não quer ser empreendedor, mas mesmo como funcionário. E aí sempre tem um problema com o chefe, sempre tem um colega que persegue, sempre tem... Mas assim, o problema está com a pessoa, né? Só que ela não tem essa consciência. O problema está com a pessoa. E nós nos defendemos sempre. Com certeza. Então, quando a gente vê um perigo... No caso do trânsito, né, que você acabou de falar. Se alguém corta a nossa frente no trânsito, o que a gente faz? Quer se defender. Se a gente não consegue se defender, qual que é o próximo sentimento? O ataque. O ataque. Então, quando a pessoa não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, não se conhece, acontecem essas coisas, né? Porque o ser humano se defende sempre. E a criança também. Né? Só que a criança, a terapia infantil, ela é maravilhosa. Por que ela é rápida e prática? Porque a criança lida muito melhor com os sentimentos do que nós adultos. Na infância, a criança perdoa fácil, a criança entende. Gente, eu tenho aulas com as crianças, me ensinam muito. Né? A gente aprende muito com a criança, principalmente o perdão. Ela consegue entender os pais, entender os próprios sentimentos. Então, por isso, Andréia, que hoje eu vou falar, né, trouxe esse tema da criança. Da criança. Então, Juliana, queria concluir com você falando uma coisa bem importante que você comentou ali a respeito da idade. Qual é a idade em que a criança pode fazer aí a passar, né, pelo processo aí da hipnose infantil? Qual é o limite de idade? Então, a idade é a partir dos 4 anos, que é quando a criança já consegue interagir e fazer compreensões. De 4 a 6 anos é uma técnica específica, né, junto com o brinquedo e tal. E a partir dos 6, 7 anos, quando eu percebo que a criança já tem o celular, né, já sabe lidar com o celular, aí é outra técnica, é o smartphone mental. Interessante. Né? Sim, a criança um pouquinho maior já entende que a nossa mente é muito mais poderosa que um celular. Tem a capacidade de gravar muitas emoções positivas, também uso emoções positivas na terapia. Então, funciona super bem. Né, o smartphone mental. E vai daí ultrapassando, vai até a adolescência, também atendo adolescentes, né, são outras prioridades dos adolescentes, mas com resultado maravilhoso. Então, desde a primeira sessão, tanto a criança quanto o adolescente já consegue lidar muito melhor com as emoções, compreendendo a verdade, compreendendo o que aquela emoção lhe trouxe de bom e de ruim. A emoção do medo, ela é um alerta. Então, a criança entende que o medo existe em nós para nos alertar do perigo e não nos impedir. Para não nos impedir. Nossa, perfeito isso que você falou. Até porque algumas pessoas, às vezes, têm medo até de ir buscar um tratamento como esse, né? Principalmente a hipnose. Eu acho que hoje não tanto, hoje mas durante tanto. muito tempo, só de falar em hipnose dava medo de pensar, né? Então, acredito que seja muito importante e relevante isso tudo que você trouxe. Muito obrigada pela sua participação. Não sei se você quer concluir com alguma outra fala. Sim, eu gostaria de desafiar os pais, né? Como o Ricardo trouxe ali, desafiar os pais, os avós, os tutores, a criar novas emoções nas crianças, né? Hoje, quando vinha para cá, essa chuvinha que começou a cair, né? Eu já me lembrei do bolinho de chuva da minha avó.
Gente, As que memórias. emoção! As memórias. Então, a nossa responsabilidade de adulto é criar memórias positivas nas nossas Perfeito. crianças. Porque as negativas, muitas vezes, a gente não pode dominar, né? A vida nos traz. Mas as positivas nós podemos. Então, vamos cultivar emoções, vamos levar as crianças para subir nas árvores, nos parques maravilhosos que a gente tem aqui em Curitiba. Pisar na terra. Pisar na terra, na Essas coisas que hoje em lama. dia a gente não Então, faz. convido a todos os responsáveis, todos que têm crianças em casa, que criem novas emoções. Perfeito. Muito obrigada por você ter vindo mais uma Obrigada. vez.